Tem uma coisa que a gente fala que a LLC é a doença do 3. Quando você diagnostica a LLC, um paciente vai precisar tratar, mas 2 pacientes não vão precisar ser tratados naquele momento do diagnóstico. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente já fala assim, olha, só 1 a cada 3 vai ser tratado quando descobre a doença. Desses 2 que sobraram, um nunca vai ser tratado na vida. Esse paciente, ele vai falecer de outras causas, com a LLC, mas sem precisar de tratamento. E o outro paciente, ele vai evoluir ao longo do tempo, dos anos, enfim, para uma necessidade de tratar. Então, no começo, só 1 a cada 3 que tratam e no final da vida, 2 a cada 3 já fizeram tratamento. Uma coisa importante é a gente entender o seguinte, que a LLC ela é uma doença que a gente não consegue eliminar totalmente. Então, ela é uma doença que a gente chama de crônica. Então, ela não cura, mas a gente controla. Então, para quem precisa tratar, eu comparo muito com hipertensão, com diabetes, que a pessoa trata, não fica curada, mas ela tem uma qualidade de vida boa. Então a gente parte mais ou menos para esse mesmo princípio aí para a LLC. E a gente tem vários critérios de tratamento. E uma coisa que eu quero deixar inclusive claro aqui é que a gente não começa o tratamento da LLC por causa do número de linfócitos. Então, vamos dizer que o normal do leucócito em geral é até 10, 11 mil. Às vezes eu recebo paciente com 200 mil no consultório, mas que não precisa tratar. Paciente com 300 mil linfócitos no consultório, mas que não precisa tratar. Então, esse número não é ele que indica o tratamento. A gente fica acompanhando para ver se ele não está aumentando, se ele não está subindo, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem até de explicar para o paciente. Porque tratar antes do que precisa não ajuda em nada e no final acaba só aumentando a toxicidade para o paciente. Então, para o paciente que vai precisar de tratamento, a gente leva em consideração vários fatores. Agora, um dos fatores mais importantes é a gente ver se ele tem uma alteração genética na célula doente. Então, não é que ele nasceu com alteração genética, a gente vai na célula doente, pega aquela célula e faz a análise. Então, existe uma mutação no cromossomo 17, que se a gente tem uma perda de uma partezinha desse cromossomo ou tem uma mutação de um gene, essa leucemia ela é mais grave e ela não responde à quimioterapia. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer essa pesquisa nessa mutação. Tá? É uma coisa que a gente consegue, até através de doação da indústria farmacêutica, então mesmo paciente sem convênio, a gente consegue fazer essa pesquisa. A grande questão é que, uma vez que o paciente tem essa alteração, que felizmente é menos de 10% aí dos pacientes ao diagnóstico, mas se tiver, não pode receber quimioterapia porque não vai adiantar. Aí a gente acaba fazendo os novos tratamentos que a gente chama, ou os tratamentos aí com drogas alvo, né, para leucemia. A quimioterapia ela é utilizada, ela pode ser utilizada, apesar da gente já ter várias opções, inclusive sem quimioterapia, né, que podem ser usadas com um bom controle da doença. Uma vez que a doença retorne, a gente precisa ver novamente aí se o paciente tem alteração genética. Aí a gente já vai aumentando aí para mais ou menos 3 a cada 10 pacientes com aquela alteração do cromossomo 17. Então, quer dizer, o número de pacientes que vão ser resistentes à quimioterapia ele vai aumentando. E, em geral, a gente acaba optando aí por um desses novos tratamentos que não vão utilizar a quimioterapia. Daqui, cada vez que a leucemia retorna, ela pode retornar um pouco mais agressiva. Então, ela fica respondendo um pouco menos aos tratamentos. Mas, mesmo assim, é o que a gente sempre fala para os pacientes. Ela é uma doença que, quando bem controlada, o paciente vai viver a sua vida normalmente. Agora, uma ressalva aí, um sinal de atenção. Qualquer um dos 3 pacientes com LLC, todos, tratando ou não tratando, eles vão ter uma chance maior de infecções. Então, todo mundo se manter vacinado, o paciente, os familiares. Então, a vacina contra a Covid, vacina contra a gripe todos os anos, vacina contra pneumococo. Então, a questão das vacinações é muito importante. A questão de já ir no pronto-socorro ou procurar atendimento médico quando tiver infecção, não ficar esperando, porque os pacientes são imunossuprimidos, mesmo que eles nunca tenham feito qualquer tratamento. Então, esse aí é uma visão geral do tratamento e um alerta. Finalizando a questão de transplante. Então, transplante nessa doença, como são pessoas mais idosas, a gente praticamente não utiliza. Então, assim, a gente pode contar nos dedos de uma mão os pacientes que a gente vai ver como hematologista transplantados para LLC, assim, na vida. Então, não é um tratamento que costume fazer parte, mas
Para os pacientes mais jovens com alteração genética ruim, ela pode ser sim uma opção.